Então, começar a gravação. Boa noite a todo mundo. Boa noite aos que estão aqui. Boa noite aos que vão assistir. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Depende do horário que você for assistir a gravação. Mas, até pedir ajuda aqui. Quem pode se voluntariar para aceitar aqui enquanto eu vou fazendo as apresentações aqui? Só para me ajudar aqui um pouquinho. Ana Júlia, muito obrigado. Deixa que falta uma permissão aqui, galera. Depois eu resolvo. Vou continuar a apresentação que depois eu resolvo. Prazer, meu nome é Lucas Assis, para quem não me conhece. Eu sou o diretor de ensino do Nubo. Eu que sou o responsável por cuidar da estrutura do Nubo, a questão de aulas, como os professores se organizam, grade horária. Basicamente, meu trabalho dentro do Nubo é estudar o Enem, a prova, sobre o comportamento da prova, habilidades, tipo editais, diário oficial do governo e pequenas mudanças que impactem vocês. Esse é o meu trabalho dentro do Nubo. E eu tenho que planejar isso, tipo, todo dia, planejar, me preparar. Para que vocês não sejam pegos de surpresa. É isso que eu faço dentro do Nubo. Como vocês podem ver, eu sou bastante tímido, mas eu agradeço a paciência de vocês aqui comigo. Então, um pequeno aviso aqui, antes de a gente provavelmente passar para as doutoras, para elas começarem, né, o show delas. Nossa semana de revisão, ela é composta por 3 semanas. A primeira semana, a gente tem essa grande gama de eventos. A gente vai falar de psicologia, a gente vai falar de comida, a gente vai fazer roda de conversa, a gente vai brincar. Não foi dito ainda, mas novidades, surpresas de novidades. Existem 3 prêmios, tá? Que estão sendo sorteados nessa semana de eventos e na semana de revisão. Um prêmio é para quem acertar o tema da redação do Enem. O segundo prêmio é para quem participar de todos os eventos. E também vale para, se você assistir gravado, tá? Não precisa assistir só ao vivo. É assistir gravado e preencher a presença. E o terceiro prêmio vai ser comigo, que é o Bom Dia, o Noob e Companhia. A gente vai fazer um evento muito divertido lá de perguntas. E a gente vai bater um papo, vai resolver questões. Eu vou resolver questões com vocês. Vou ensinar um pouco para subir a prova. E vale dinheiro. Então, quem quiser ganhar um dinheirinho aí, também, né? Vou ganhar um incentivo aí. Então, tem vários incentivos aí para vocês dessa semana. Terminadas as apresentações, e lembrando que essa semana de revisão, ela é uma semana para vocês pegarem um engajamento assim para a pré-prova, gente. Não tem como muito assim a gente buscar, né, um ano de estudo. A gente tem que trabalhar com o pouco tempo que a gente tem. Só que essa semana no Nubo ela foi pensada, cada detalhe dela, cada aula foi pensada de forma que vocês consigam tirar o máximo de proveito possível com o tempo de aula que a gente vai ter, que são 2 semanas, né? Uma semana para cada prova. Então, é bem focado para o Enem, é bem focado nas questões, é bem focado direto para você chegar lá e não ficar muito perdido. E para quem não está chegando agora de paraquedas, né, está muito perdido, não se preocupem, o Nubo está aqui para ajudar vocês e confiem na gente, fiquem com a gente nessas 2 próximas semanas, que a gente vai abraçar vocês e vai dar tudo certo, tá bom? Então, terminadas minhas apresentações, espero que esteja todo mundo bem. Agora eu passo a minha palavra para as doutoras Lariane Felisberto e Ana Beatriz. Oi, gente. Eu sou a Lariane Felisberto, e junto com a minha duplinha de faculdade, vamos falar um pouco para vocês sobre a alimentação funcional. Se eu der uma gaguejada, porque tem muita gente aqui, tá? Não fui avisada que teria tanta gente. Mas, enfim, somos acadêmicas do 9º período do curso de nutrição pela Universidade Federal do Acre. E antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre como a alimentação é importante não só na vida, mas, assim, principalmente durante essas semanas, um dia antes da prova, no dia da prova, porque a gente costuma falar que a alimentação, ela é a base da nossa vida. Assim, sem a alimentação, a gente não seria nada, a gente não teria energia para acordar, a gente não teria energia para andar, para piscar, para falar, para respirar.
Então, acho assim que, independentemente de tudo, a alimentação, ela, de uma certa forma, transforma vidas, ela faz você ter um desempenho melhor, ela faz você ter uma vida melhor. Então, para começar, vou puxar um pouquinho de sardinha do meu curso, e falar um pouco sobre como a base da nutrição, assim, a base da nossa alimentação. Eu acho que é a partir deles que a gente começa a entender sobre comida, começa a entender sobre ingredientes, e um deles é o carboidrato, que é basicamente a nossa principal fonte de energia. Sem ele, a gente não teria energia para você se levantar, para você andar, para você respirar, para você, coisas básicas do dia a dia. Assim, o principal é a nossa principal fonte de refeição, assim. É tanto que depois, assim, principalmente depois do Covid, muita gente começou a se preocupar mais com a alimentação, começou a se preocupar mais com o que come, com a atividade física também, porque um dos fatores, né, era a obesidade, era o sedentarismo. Então, quando teve essa pandemia, as pessoas começaram a procurar mais. O nosso curso, assim, é um curso não tão valorizado, a gente está correndo atrás, a gente está tentando ir atrás, e a gente tem fé, assim, que em algum momento a gente vai ser mais valorizados. Eu achava que todo mundo era aqui do Acre, mas eu vi que a maioria das pessoas são dos lugares aí do Brasil, mas pelo menos aqui no Acre ainda é uma profissão, assim, muito difícil, sabe? E voltando à questão dos carboidratos, ele é recomendado em cerca de 45% a 65% do que a gente come. Por exemplo, na nutrição, a gente tem um termo que a gente chama de GEB, que seria o gasto energético basal. Esse gasto energético basal nada mais é do que a caloria que você gasta para sobreviver. Assim, sem fazer nada. Você simplesmente precisa sobreviver. Você gasta uma quantidade de calorias. Em um indivíduo saudável, normalmente, é em torno ali de 1.200, 1.300 calorias, às vezes até menos, depende muito da idade, da altura. Então, quando a gente fala de carboidratos, a gente sempre tem que pensar que pelo menos 50% dele vai ser, 50% da sua alimentação vai ser só de carboidratos. Então, outro termo que a gente usa é o VET, que é o valor energético total. Então, o valor energético total, a gente já coloca as atividades físicas, a gente já coloca, por exemplo, se você faz natação, se você faz atividade de casa. Se eu estiver falando rápido, vocês podem falar, porque quando eu começo a falar, menina, não paro. Se vocês quiserem que eu fale mais devagar, é só falar. Enfim, o VET é o valor total. Então, se você faz uma atividade física, se você arruma uma casa, se você corre, se você faz uma natação, você está gastando calorias também. Então, Lariane, eu quero emagrecer. Ok. Ok, então, para você emagrecer, vamos supor, o meu GEB, para eu sobreviver, eu gasto 1.200 calorias. Só que o meu VET está lá em 2.200. Então, para eu emagrecer, eu preciso ficar entre 1.200 e 2.000 calorias. Por quê? Porque se eu diminuir abaixo de 1.200, então eu já vou começar a ter prejuízos da minha saúde e não vai ser uma coisa muito boa, assim, porque se você não está comendo nem para você sobreviver, então imagina os prejuízos que pode trazer para a sua vida. Lariane, eu quero engordar. Como e não consigo engordar. Então, para você engordar, você tem que comer mais de 2.200 calorias, porque é o que eu gasto fazendo as minhas necessidades do dia. Assim. É tanto que muita gente tem muita dificuldade com isso, principalmente quando a gente faz
uma dieta por livre e espontânea vontade, tudo do Google, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma necessidade metabólica diferente, cada pessoa tem um corpo diferente, cada pessoa gasta as calorias de uma forma diferente. Então, é muito importante a gente ter um acompanhamento com o nutricionista, porque ele vai dividir certinho o que você precisa, a quantidade que você precisa. Então, voltando aos carboidratos, fica ali entre 45 a 65. Normalmente, falo assim por mim, e pelos alguns planos que eu já vi, alguns cardápios que eu já vi, a gente usa entre 50% a 55%. Se uma pessoa for muito, muito abaixo do peso, a gente usa 60%. Só que 60% já é muita comida, assim, né? Já é muita coisa. Então, normalmente, a gente sempre fica ali entre 50% a 55%, que já é um percentual bem ok. E ele é classificado em simples e complexos. Os carboidratos simples, eles são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, eles são formados por açúcares simples ou por um par deles. O que isso significa? Quando esses simples são basicamente os doces, são refrigerantes, bolos, sabe? Esses mais industrializados, assim, a maioria tem uma grande quantidade de carboidrato refinado. Então, o que acontece? Quando você come eles, o seu nível de insulina, ele tem um pico muito alto e desce muito rápido também, assim, em um curto período de tempo. Ele vai muito alto e ele desce muito rápido em um curto período de tempo. E isso faz com que você, basicamente, sinta mais fome durante o dia. Você sempre precisa comer mais. E a gente sempre tem aquele coisa de, açúcar vicia. Açúcar basicamente vicia. Você sempre... É muito difícil você parar de comer o açúcar em si. É muito difícil você parar de comer o doce, sim, principalmente pessoas ansiosas, pessoas que têm problemas com a alimentação. É muito difícil você conseguir parar. E é por isso que você acaba engordando mais do que você deseja, porque esse açúcar, ele vira gordura. É muito difícil você, quando você é sedentário, quando você não pratica atividade física, é muito difícil você queimar, né, de uma certa forma, só assim, sem nada. E também a gente tem os carboidratos complexos. Eles apresentam um processo de absorção mais demorado e são formados por cadeias mais complexas de açúcares. Normalmente, principais alimentos, a gente sempre fala de farinhas integrais, assim, o pão integral, o macarrão integral, o arroz integral, eles são meio que, quando a gente fala de carboidrato complexo, eles são meio que a base deles, assim. Diferentemente do simples, o nível de insulina, ele tem uma constância, ele não sobe muito e nem abaixa muito, ele mantém uma constância por um período mais longo de tempo, e com isso você fica saciado por mais tempo e você não precisa comer muito. A gente costuma usar bastante em indivíduos obesos, porque ele não te deixa ficar com fome assim, várias vezes durante o dia, né? Aí muita gente pergunta, e o pão, né? O pão francês e o arroz? Em relação a calorias, quando a gente coloca na balança, eles são muito parecidos. A única diferença é mais questão de nutrientes mesmo, questão de fibras, de vitaminas, porque os complexos eles apresentam mais, né? Só que hoje, por ser assim, alimentos com um valor mais alto, e eles demoram mais para, tipo, o arroz integral demorou horrores para cozinhar. Então, a gente já consegue colocar o pão francês, o arroz branco, dentro de uma alimentação, mesmo que seja para perda de peso, sempre lembrando que é da quantidade adequada para a pessoa não engordar mais do que ela deseja, né? Porque esse não é o objetivo dela. Se o objetivo dela é perder, então a gente vai trabalhar sempre com esses tipos de carboidrato de uma forma adequada para que não tenha nenhum prejuízo. Já as nossas queridinhas, assim, principalmente as pessoas que praticam exercício físico, atletas, a gente tem a proteína, ela está diretamente ligada com o ganho de massa muscular,
né, por serem compostas por aminoácidos, por ajudarem na construção de músculos e na reparação dos tecidos do corpo. E quando uma pessoa associa a proteína com o ganho de massa muscular, é uma afirmação muito correta, porque, assim, os exercícios baseados na força, elas provocam essa quebra de proteína no tecido muscular, e para os músculos ficarem mais fortes, as proteínas, elas precisam ser reconstruídas. Então, a leucina, por exemplo, é um tipo de aminoácido que desempenha um papel particularmente importante nesse processo. Então, ela meio que desencadeia a síntese proteica. É tanto que alguns especialistas, eles falam que não consumir a proteína após o exercício faz com que essa quebra dentro do músculo, ela seja maior do que a síntese. Então, não vai ter um ganho de proteína, um ganho de massa muscular. Então, você fala, eu como, mas eu nunca consigo ganhar. Estou fazendo academia, treino todos os dias, 5 vezes por semana, faço cardio, corro, faço natação, faço musculação, como muito, só que eu não consigo ganhar massa muscular. Provavelmente porque a sua necessidade diária, ela está abaixo do que você realmente precisa. E quando a gente fala em proteína, é assim muito difícil, porque apesar delas terem a mesma quantidade de calorias que os carboidratos, porque tanto a proteína quanto o carboidrato, eles têm 4 calorias por grama. Só que é muito mais difícil serem encontradas, assim, eles têm um percentual mais baixo do que os carboidratos. Por exemplo, o frango, que é o básico, assim, em 100 gramas de frango tem o quê? Uns 17, 16 gramas de proteína. Já em 100 gramas de arroz branco tem 30 e poucos gramas. Então, é sempre assim, pelo menos para mim, na hora de montar um plano alimentar, é sempre muito difícil eu colocar essas proteínas, porque a gente sabe que proteína é muito caro, né? Assim, relativamente é muito caro. Então, para você seguir uma dieta, assim, literalmente pesada, é muito difícil você colocar. É tanto que a gente até recorre muito ao whey e à suplementação, porque fica mais fácil, de uma certa forma, fica com um preço assim melhor, porque aqui, pelo menos, uma cartela de ovo é R$ 30, que dura 3, 4, 5 dias, se você tem essa base de ovos, né, na sua dieta. Então, se torna mais caro. A necessidade dela está ali entre 0,8 gramas por quilo corporal, só que é muito difícil usar assim, esse valor. Normalmente a gente usa 1,2, que aí fica mais ok, fica ali entre 20% a 25% quando a gente coloca em porcentagem. A não ser para atletas, que a gente coloca um valor mais, pode chegar até 2 gramas por quilo, que seria muita, muita coisa assim. E elas são divididas, basicamente, assim, em animal e vegetal. Os de origem animal, eles têm um alto valor biológico de todos os aminoácidos que o corpo precisa. Estão ali presentes no frango, no peixe, no salmão, nos ovos, na carne bovina, nos leites, derivados também, a gente consegue encontrar uma boa quantidade de proteínas. E os vegetais, que eles têm um menor valor biológico e alguns aminoácidos faltantes. Por exemplo, quando a gente fala de dieta vegetariana, dieta vegana, que a gente não tem essa proteína animal, ela se torna mais difícil, ela se torna mais trabalhosa. Porque, por exemplo, a carne bovina, ela é muito rica em vitamina B12, coisa que é muito mais difícil a gente encontrar em proteína vegetal. Então, de uma certa forma, a gente sempre tem que acabar ou suplementando ou encontrando outro tipo de alimento que contenha esses nutrientes para a pessoa que segue essa dieta, a pessoa que segue esse estilo de vida, não tenha um prejuízo quanto à sua saúde, né? Mas hoje está bem mais fácil, assim, hoje a gente tem uma gama muito grande de proteínas de origem vegetal, principalmente a soja, acho que é uma das mais usadas. Também a gente tem a quinoa, a lentilha. Então, hoje mesmo, essas pessoas que têm esse estilo de vida, elas conseguem tranquilamente ter uma boa quantidade de proteínas durante o seu dia.
E o último, mais importante assim, são os lipídios. Eles são conhecidos como a gordura, basicamente. Muitas pessoas encaram esses lipídios como o vilão da alimentação, só que é muito importante a gente frisar que todos os nutrientes eles devem ser ingeridos para garantir uma dieta saudável. Então, você não precisa necessariamente excluir todos os açúcares refinados, você não precisa excluir todos os lipídios, todas as gorduras ruins da sua vida. Acho que a nutrição é muito questão de equilíbrio. Se você tem equilíbrio no que você come, se você tem equilíbrio em fazer atividade física, se você se cuida, se você cuida da sua saúde, não vai ter problema. O problema começa a chegar a partir do momento que você exagera nesse tipo de alimentos e começa a, assim, descontroladamente a ter uma alimentação ruim, você passa muito tempo sem comer, tem uma brecha muito grande, assim, entre café, almoço, janta. Você faz 1, 2 refeições por dia. Eu falo por mim, assim, quando nos meus tempos jovens, de 13 anos, 14 anos, eu fazia uma refeição por dia, gente, pelo amor de Deus. Eu fico perturbada só de pensar nisso, assim. E com o tempo, de tanto ter esse estilo de vida, de tanto não querer comer, acho que seja por querer um corpo mais bonito, ou por, não sei. Eu já tenho, né, na verdade, gastrite, já tive úlcera, já tive H. pylori, então são coisas que a gente, querendo ou não, uma hora ou outra, vai trazer prejuízo para a nossa saúde. Hoje em dia, assim, eu não excluo nada da minha alimentação, eu como várias coisas, como de tudo, só que, pelo menos, durante a semana, eu tento manter a minha alimentação mais saudável possível, assim. Eu gosto muito de treinar, aliás, eu estava na academia agora há pouco, então, acho que na nutrição é basicamente isso, é ter um equilíbrio no que você come. E voltando aos lipídios, eles são gorduras saturadas e tendem a ser mais sólidos em temperatura ambiente. Então, eles estão relacionados diretamente com o nível do colesterol, principalmente o colesterol ruim no sangue e o entupimento das artérias. Então, é muito importante você não exagerar nesse tipo de gordura, porque pode ser um fator de risco para muitas doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Então, você precisa ter esse equilíbrio, mas vamos comer assim de uma forma mais adequada. É tanto que eu coloquei aqui que normalmente sugere-se entre 15% a 35%. Eu acho 35% até muita coisa. Acho que se usa mais quando são dietas cetogênicas, que não é um estilo de dieta que eu apoio muito, mas ela está aí, porque para quem não sabe, dieta cetogênica, a gente tem um lipídio muito mais alto que o carboidrato, por exemplo. Porque a gente, para quem não sabe, os lipídios, eles também são fonte de energia. Quando a gente não tem carboidrato suficiente no nosso corpo, a gente usa os lipídios para fornecer. Então, essa dieta cetogênica basicamente usa isso. Ele diminui o carboidrato, ele aumenta o lipídio, e com isso você tem uma perda de peso mais rápida. Só que a partir do momento que essa perda de peso vem mais rápido, você perde muita massa magra também, muita massa muscular. Então, assim, não é uma dieta que eu indicaria para qualquer pessoa, porque hoje em dia muitas pessoas têm muitas patologias, têm muito problema com gastrite, têm muito problema com diabetes. Deus me livre de passar uma dieta cetogênica para um diabético, assim. Então, acho que 35% já é um valor bem alto. Normalmente, eu coloco no máximo a 20%, 25%, porque alguns alimentos, principalmente o ovo, ele já tem um certo valor de lipídio já meio alto, assim, principalmente quando a gente frita ele. Então, a gente tenta trabalhar com os lipídios, mas quando ele já vem do próprio alimento. Eles também são divididos em saturada e insaturada. A gordura saturada é aquela da origem animal, e também vem de carne, de leite, derivado, manteiga, essas coisas. Elas
elas tendem a ter por exemplo, o torresmo. O torresmo é uma gordura saturada assim estrondoso. Então elas tendem a ter elas tendem a aumentar o nível de colesterol ruim. Então não é muito favorável que a gente coma com exagero. E a gordura insaturada são aquelas de origem vegetal, que elas são encontradas nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas, nas avelãs e em frutas, principalmente o abacate. O abacate, assim, acho que é a principal fruta que tem, ela é bastante calórica. A gente usa bastante para quando uma pessoa quer ganhar massa, quer ganhar peso, né? Então ela é muito bom. E alguns peixes também. Eles são fonte de gordura boa, por elevarem o nível de HDL, que seria o colesterol bom, né? Enquanto eles diminuem o LDL, que seria o colesterol ruim, e ajuda também muito na produção de hormônios. E é importante frisar que, para uma alimentação saudável, a gente deve evitar os alimentos com gordura trans, né? Hoje, nesses últimos anos, a gente ouve falar muito de gorduras trans, que faz mal, e isso, aquilo, porque elas são produzidas sinteticamente a partir da hidrogenação. E elas estão muito presentes ali nas margarinas, nas bolachas, nos salgadinhos, nos sorvetes. E pode trazer riscos à saúde justamente por essa questão ali de colesterol, doenças cardiovasculares e tudo mais. Agora eu vou passar para Bia, ela vai falar um pouco sobre entrar de verdade o que são os alimentos funcionais. Eu vou tentar abrir minha câmera aqui, gente. Peraí. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim. Tá bom. Peraí. Enquanto a Ana se prepara, galera, o que vocês acharam até agora da explicação da Lari? Amei. Ai, Lucas, eu achei babado. Achei babado. Tá indo bem, olha aí, tá indo bem, Lari, tá indo bem. Lari arrasa. E eu tenho uma pergunta. Pode fazer. É sobre aquela que quando a gente vai pra academia, tem gente que toma creatina e tem gente que toma aquela outra coisa com proteína, que tem hipercalórico whey, né? E quando eu ia pra academia e eu fiz uma consulta com a nutricionista, ela disse que eu podia tomar 40 minutos antes do treino. Só que aí você falou sobre a questão do músculo, né? Que é bom a gente ingerir bastante proteína depois que treinou, para que essas proteínas se restaurem, né? Então seria melhor tomar um whey ou um hipercalórico após o treino ou antes do treino? Essa questão do whey, do hipercalórico, de qualquer suplemento, ele é muito variado. A gente costuma falar que ele tem que ser colocado no momento que você consegue colocar, assim. Então, se você quiser, vamos supor que tu almoçou meio-dia e vai treinar 4 horas da tarde. Só que aí tu não teve tempo de comer de novo, né? É um tempo muito longo, assim, entre uma refeição e o teu treino. Para não ter nenhum prejuízo durante ele, para tu não passar mal, são baixas, essas coisas, a gente indica tomar whey antes do treino, para tu não ir com fome, vamos supor, assim. Porque o whey é uma proteína como qualquer outro alimento, assim, é como se tu estivesse fazendo uma refeição. Então, tanto antes como depois, é uma escolha tua, sabe? Assim, não vai ter muita diferença nisso. É mais onde você conseguir encaixar ele, onde for melhor no teu dia, você encaixa. Mas o hipercalórico também. Assim, é muito difícil indicar o hipercalórico, porque ele tem muita maltodextrina, né? Que é um açúcar, basicamente. Ele é muito rico em carboidrato. A gente sempre tenta trabalhar mais com a alimentação mesmo. Até o whey, quando não é um atleta, quando não é uma pessoa, por exemplo, para mim,
Eu consigo fazer todas as minhas refeições, bater todas as minhas proteínas, carboidratos, só com a alimentação. Então, é muito relativo, assim. Não é toda pessoa que precisa tomar whey. Não é, entrei na academia, então eu vou ter que comprar whey, eu vou ter que comprar um hipercalórico, vou ter que gastar milhões e milhões e milhões com suplementos. Não, a gente consegue fazer isso só com a alimentação. Então, essa questão é muito... o momento que você conseguir colocar, você toma. No momento que você se sentir confortável, antes ou depois do treino, você pode comer. É tanto que eu já fiz alguns modelos de planos alimentares e eu colocava, por exemplo, whey no café da manhã, porque a pessoa era uma correria muito grande ali na parte da manhã e ela não tinha tempo para preparar o seu café ali, para sentar com calma. Então, a gente coloca o whey, porque é mais fácil, você bate ali com uma banana, uma maçã, um mamão, e tá tranquilo, você consegue esperar até o lanche da manhã ou até o almoço, que seja. Obrigada por responder. Vou continuar aqui, porque essa parte ainda é minha. Houve falha na comunicação. Confusão da comunicação. Agora entrando um pouco sobre os alimentos funcionais. O que são eles? Eles são alimentos ou ingredientes que oferecem benefícios à saúde, além das suas funções nutricionais básicas. Ok, mas como assim? Embora, naturalmente, todos os alimentos sejam funcionais por proporcionarem sabores, aromas, valores nutritivos, na última década, esse termo ele vem sendo ampliado com alimentos com características justamente por ter esse benefício fisiológico ou metabólico adicional, além das suas necessidades básicas. Ou seja, vamos colocar aqui a laranja, a acerola. Ela é muito rica em vitamina C, mas aí a gente faz um estudo nessa acerola, nessa laranja, e a gente acaba descobrindo que elas também ajudam bastante em questão vamos ver, colesterol. Exemplo aqui, tá? Colesterol. Eles também ajudam a regular, eles também diminuíram o nível ou qualquer coisa. Então, além dos nutrientes que já vem dentro da fruta, ela também proporciona para a gente outros tipos de fatores positivos, assim. E, por serem vistos como promotores de saúde, eles podem estar associados à redução de risco de certas doenças crônicas ou degenerativas, como câncer, como a diabetes, por exemplo. Mas é preciso ter consciência que esses alimentos funcionais, eles não atuam como medicamentos, eles não podem ser substituídos como medicamentos. Então, é fundamental que essa alimentação ela seja inserida de uma forma correta na rotina alimentar, lembrando que é importante que ela seja individualizada, porque, como eu já citei várias vezes aqui, cada caso é um caso, cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem uma necessidade diferente. E aqui eu trouxe alguns compostos e alimentos testados pela ciência que foram comprovados que, além dos benefícios básicos, assim, das necessidades básicas, eles também foram usados para outras coisas. O primeiro é a isoflavonas. Eles são compostos orgânicos naturais de origem vegetal. Ele tem uma estrutura química que se assemelha ao estrogênio e ele reduz os sintomas da menopausa e é anticâncer. Tem ali nas suas fontes alimentares as sojas e alguns dos seus derivados. A gente também tem os ácidos graxos ômega 3. Como o nome já diz, eles são um ácido graxo que reduzem o LDL, que seria aquele colesterol ruim. Ele tem ação anti-inflamatória e é indispensável, principalmente para o desenvolvimento do cérebro e da retina dos recém-nascidos. E ali em fontes alimentares, como peixes, como a sardinha, o atu, a anchova, entre outros, mais peixes de água profundas, assim. A gente também tem o ácido alfa-linolênico, que ele é um ácido essencial
vem do grupo do ômega 3, ele estimula o sistema imunológico e tem uma ação anti-inflamatória. Ele tem a sua fonte está ali nos óleos de linhaça, no colza, no óleo de soja, nozes e também alguns amêndoas. Também tem o licopeno, que é um carotenoide lipossolúvel. Ele é antioxidante, ele reduz o colesterol e também certos tipos de câncer, como o de próstata. Normalmente as suas fontes alimentares estão no tomate, na goiaba vermelha, o pimentão vermelho e a melancia. E a nível de curiosidade, é ele que dá esse tom avermelhado nos alimentos. E, por último, tem o tanino, que eles são polifenóis de origem vegetal, eles são antioxidantes, antissépticos e são vasoconstrutores. A gente pode encontrar eles nas maçãs, no manjericão, na sálvia, na uva, no caju e na soja. Eu trouxe aqui só alguns exemplos, mas tem uma lista enorme de alimentos, de compostos que a gente encontra. Só, assim, se vocês quiserem, posso mandar depois de onde eu tirei, mas tem uma lista muito grande. Eu não trouxe todos porque ia ficar muito cansativo. Mas, basicamente, assim, a partir do momento que você tem uma alimentação saudável, você não está comendo só pelos nutrientes, você também está reduzindo. Vocês podem ver, assim, que a maioria tem uma redução de colesterol, uma redução de ter câncer. Então, você não está comendo só nutrientes, você está cuidando da sua saúde ao longo dos anos, né? Então, a alimentação é muito boa. Quando você começa a estudar alimentação, quando você começa a estudar... se eu não me engano, sim, ou o álcool anula, o tanino do vinho também é antioxidante, ou o álcool anula. Eu não sei te responder se o álcool anula. Eu acho bem provável que sim. Eu vi realmente essa informação, que ele vem muito do vinho, mas eu não sei te dizer se o álcool ele anula. Provavelmente sim, né? Porque o álcool é um negócio complicado, né? Agora sim eu passo para a bio. Agora sim. Que responsabilidade, meus amigos. Né? A Lariane, eu vou abrir aqui a câmera. Dá para vocês me escutarem bem, né? Porque eu vou ter que falar aqui pelo celular. Chegou na parte importante. Deixa eu ver aqui. Oi. Primeiramente, boa noite, gente. Me chamo Ana Beatriz, também sou acadêmica lá do curso de nutrição da UFAC. A gente está atualmente no nono período, né? Como a Lariane já falou. E, particularmente, somos duas apaixonadas pela nutrição. Eu vou falar para vocês, é uma coisa assim, é um curso que não é fácil, mas é um curso também que vale muito a pena. Você sai de lá com uma experiência, assim, que você é capaz de transformar muitas vidas através da nutrição. É importante eu falar isso aqui para vocês, porque eu acredito que alguns aqui vão prestar vestibular, estão pensando no que vão fazer, né, ainda. E acho que a nutrição, ela pode ser uma boa porta de escolha também. E eu espero que eu e a Lariane, hoje, com essa palestra, a gente possa, quem sabe, né, fazer vocês se encantarem pela área também, ou tirarem alguns mitos da cabeça de vocês. Então, agora vamos falar do mais importante. O que comer no dia da prova? O que comer no dia da bendita prova, né? O Enem é aí uma prova que trabalha muito a questão emocional, a questão física, e a gente precisa saber que a alimentação está diretamente ligada com a saúde física e mental. Se alimentar bem, assim, no dia a dia, se alimentar bem no dia do vestibular, principalmente nos dias que vão anteceder esse vestibular, né? Essas provas, não é bom só para o corpo, sabe? É muito bom para a mente, ao mesmo tempo que a alimentação ela vai contribuir ali para vocês terem um desempenho, por exemplo, melhor como estudantes, ela também pode prejudicar, tipo, o andamento de vocês, ela pode prejudicar a prova de vocês, ou como vocês vão se comportar nesse dia, caso vocês não tenham dado uma devida atenção à alimentação de vocês. É importante a gente falar também que, em primeiro lugar, por exemplo, a gente precisa respeitar os nossos horários de refeições. Eu não sei como agora
está funcionando os horários de vocês de refeições. Não sei quantas refeições vocês fazem por dia, mas eu, particularmente, quando eu estava me preparando para o Enem, eu me alimentava muito mal, porque eu passava muitas horas estudando e eu esquecia de comer. Era literalmente isso. E nesse tempo eu estava, querendo ou não, fazendo uma coisa muito ruim para mim. Algumas vezes, meus estudos, eles não funcionavam, eles não rendiam. E ter atenção nesses horários das refeições, isso pode fazer total diferença para vocês. Vocês não podem esquecer de almoçar, ou de fazer um lanche, por mais que seja rápido. A Lari, aqui, ao longo da palestra, ela já falou algumas opções, por exemplo, e a gente vai falar também ao longo aqui da palestra sobre isso. E é bom você recorrer para não se prejudicar por umas simples refeições, que a gente às vezes pensa que é uma simples refeição, mas que pode fazer totalmente diferença, né, no futuro. Por exemplo, fazer de 5 refeições ao dia, antes dessa prova, é importante também, se você conseguir, claro. Caso ao contrário, por exemplo, os níveis de vocês, assim, de açúcar no sangue, eles podem ser reduzidos, e vocês podem sentir muita indisposição, às vezes vocês podem sentir desmaios, e vocês podem até sentir diferença, por exemplo, na queda de cabelo, na quebra de unha. Normalmente, muitas mulheres, elas reclamam, né, quando elas estão nesse período de vestibular, que as unhas estão quebrando, o cabelo está caindo. Tanto homens quanto mulheres reclamam do estresse também, podem estar sendo ocasionados aí, por exemplo, por essa falta de alimentação. Escolher um cardápio saudável, gente, e colorido, né, e balanceado aí, ele também é outro ponto importante. Por quê? Porque nesses dias, né, eles vão ser dias decisivos para a nossa vida, para o nosso futuro. Então, comidas, né, desconhecidas, por exemplo, que a gente não tem costume de comer, elas devem ser evitadas, porque a gente não sabe como vai se comportar. Às vezes você pode acabar tendo até uma intoxicação alimentar, né? Imagina parar no banheiro um dia antes do Enem, ou parar no banheiro no dia do Enem. É um desespero, assim, que você fica... Nossa Senhora, então é bom evitar comidas que vocês não conhecem, que vocês não sabem de onde vem, para poder estar mais seguro ali no dia. Então, é uma dica bem importante isso. Evitem os fast food nesse dia, se vocês puderem, é claro. Se forem pedir, peçam de lugares que vocês são acostumados a comer, e também vejam o que vocês estão pedindo. Inclusive, o sanduíche natural ele vai ser uma boa opção, né, para que vocês possam fazer em casa. A gente vai deixar aqui, por exemplo, no próximo slide, um pouco sobre o sanduíche natural, inclusive uma receita para vocês. Tirem prints, tirem fotos, né, pratica antes, para poder fazer esse sanduíche, que pode ser uma boa opção para vocês. Também a gente vai falar um pouquinho sobre alguns alimentos que a gente recomenda para vocês nesse tanto pré-prova, né, quanto pós-prova, ou durante a prova. Algumas pessoas gostam, né, de comer alguma coisa durante a prova do Enem, por exemplo, ou durante o concurso, porque são muitas horas ali na cadeira e algumas pessoas conseguem comer, outras não. Então, a barra de cereal, por exemplo, ela é uma das melhores maneiras, assim, sabe, de você conseguir, né, se nutrir com um pouco espaço de tempo e com uma opção boa para o seu corpo, por exemplo. A melhor maneira de vocês, por exemplo, quando chegarem no mercado, saber se a sua barra ela é nutritiva ou não, por exemplo, é você checar o rótulo. O rótulo ele é muito importante. Inclusive, é uma das matérias mais importantes da nutrição, porque a gente vê que o rótulo está por trás de todo o alimento ali. Ou seja, a gente tem a tabela ali de composição nutricional, vocês vão ter aquela tabela, naquela tabela consta a lista de ingredientes, né? Aquela lista ali, ela é revisada, aprovada pela vigilância ali, sanitária, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que vai obrigar, por exemplo, ali os fabricantes, né, a informarem para a gente as quantidades corretas, né, de cada nutriente que tem ali. E o que é importante vocês saberem, que é interessante vocês saberem, eu só vim descobrir isso depois de um tempo com a Larine, por exemplo, é que o que aparece em primeiro lugar naquela tabela, naquele rótulo, por exemplo, é o que tem maior quantidade naquela barra de cereal. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, apareceu açúcar lá em maior quantidade. Você já vai analisar uma barra de cereal que o açúcar não apareça, né, em primeira quantidade, mas que outro, por exemplo, outro nutriente que seja mais importante para o nosso corpo apareça.
E uma boa barra de cereal, por exemplo, ela precisa ter pelo menos ali 3 gramas de fibras. É muito importante isso, vocês fazerem o uso de fibras. E também, no máximo, assim, 240 miligramas de sódio, tá bom? Eu tô falando muito rápido, vocês estão entendendo? Pode repetir essa última parte aí de componente de não sei tantos gramas de Sim, posso sim, claro. fibra? Desculpa. Então, importante reparar nesse caso, quando vocês forem comprar a barrinha de cereal de vocês, a quantidade, como eu falei, né? O que aparece em primeiro lugar vai ser o que está mais evidente no produto. Por exemplo, se aparecer lá fibra, em primeiro lugar, é uma porcentagem de fibra maior nessa barra de cereal. No caso das gramas que essa barra de cereal precisa ter para ser uma barra de cereal boa de nutrientes, ela precisa ter pelo menos 3 gramas de fibras, tá bom? E 240 miligramas de sódio, para ser considerada uma barra de cereal nutritiva e boa naquele momento. Tirei sua dúvida? Sim, eu descobri que a minha não tá lá essas coisas, não. Diz aqui na informação nutricional que fibra alimentar ou fibra alimentar, sei lá o que, é 0 gramas e o sódio só é 24. Poxa, que miséria. O sódio ainda tá, assim, ótimo, porque o máximo é 240, né? A fibra tá bem baixa, tá muito baixa. Mas tem que ver se o sódio aí tá em gramas ou em miligramas, né? Normalmente ele tem que ver isso também, porque a gente, com a tabela nutricional, né, a gente também tem essa questão de fazer o cálculo para ver a diferença. Tá com mg, então é miligrama? Tá baixo mesmo o sódio. Mas, assim, o máximo é 240, né? Então, eu acho que tá de boa. Agora, a fibra tá um pouco abaixo. O que aparece em primeiro lugar nessa tabelinha, na tabela nutricional aí? Olha, na informação nutricional aparece carboidrato, que é 17 gramas, açúcar, que acho que é 45, tá bem ruim, porque ela é antiguinha, a pobre, ó. Proteína só tem 1,3 gramas, agora gordura tem 1 grama, saturadas 0,4 e trans tem 0. Ou seja, né, ali o primeiro ingrediente ali é o carboidrato. Então, a gente já tem em mente ali que o que tem mais de quantidade na sua barra de cereal é o carboidrato, né? Dificilmente você consegue encontrar uma barra de cereal, assim, que tenha, por exemplo, assim, mais fibra, mas você encontra. Então, seria uma melhor opção quando vocês prestarem atenção, tá bom? Então, gente, sobre as frutas, os benefícios ali de comer fruta, eles são inúmeros, né? Vocês, por exemplo, já vão observar ali desde crianças, às vezes, e com estímulo dos pais de vocês, dos avós, que comer fruta é garantir saúde, né? Às vezes a gente tá doente, a primeira coisa que a mamãe faz, ela faz aquela sopinha, né? Aí depois ela, meu filho, vamos comer uma fruta. Não sei se é assim com vocês, mas a minha mãe era sempre assim, né? Ela queria me encher de maçã quando eu tava doente. E, enfim, então, desde de crianças, assim, desde que a gente entende sobre alimentação, a gente tem uma percepção de que as frutas, elas são muito importantes para a gente. E realmente, entendeu? Esse estímulo, assim, da sociedade, esse estímulo, assim, dos pais, eles são muito importantes. Por quê? Porque as frutas, né, elas têm vitaminas ali importantes, elas têm minerais, elas têm antioxidantes muito importantes para o nosso corpo, elas vão ter compostos ali que vão proteger nossas células, né? Por exemplo, contra o envelhecimento, contra a perda de vitaminas e minerais, né? E as vitaminas e minerais, por exemplo, presentes nessas frutas, elas são importantes. Por quê? Porque para o funcionamento do nosso corpo ali agir como um todo, entendeu? Com uma qualidade boa. Elas vão ajudar no metabolismo e elas também vão ajudar também na prevenção de doenças. Isso é muito bom. A gente prevenir a doença para a gente não precisar tratar essa doença depois. A gente prevenindo a doença, a gente não vai, né, ter essa preocupação em tratar. E isso é muito bom. Inclusive, vocês gostam de frutas, né? Eu tô vendo aqui no chat. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre escolham a fruta em vez do suco. Eu descobri isso um tempo. Por quê? Porque a questão do suco, você pega uma laranja e aí você transforma essa laranja em suco, ela vai perder muito nutrientes. Entendeu? Ela vai perder mais da metade dos nutrientes. Então, você tá jogando a sua laranja fora.
Então, é importante você sempre preferir a fruta ao invés do suco. Tá bom? O bom também que a gente vai falar agora, eu acho que vocês vão gostar um pouco. Pode passar, Lari. É sobre o chocolate. Sobre o chocolate amargo. Eu queria até saber se vocês gostam de chocolate amargo, né? Porque tem esse preconceito. Tem uma turma que gosta do chocolate amargo e outra turma que, Deus me livre de chocolate amargo. Jesus na causa. Olha, viu? Então, gente, o bom do chocolate amargo é que é uma ótima opção para a gente que gosta de doce. Falando um pouco agora sobre um comentário de uma colega de vocês, né, sobre alguns nutricionistas que pregam realmente esse terrorismo, que isso acontece muito. A gente conhece ao longo dessa profissão muitos nutricionistas que tiram, tipo assim, a pessoa adora comer ali chocolate, vai tirar o chocolate da pessoa. A pessoa não vai aguentar um mês sem chocolate, ela vai sair daquela dieta, ela vai odiar aquele nutricionista, ela nunca mais vai voltar lá. Então, nunca é apenas sobre o alimento, tá, gente? É sempre sobre a quantidade que você está ingerindo naquele alimento. Então, você comparar um alimento ao outro, ou uma realidade ao outro também, tipo assim, nem todo mundo tem a mesma realidade, nem todo mundo pode comprar um chocolate, às vezes, mais caro. Então, você tem que sempre tentar tomar cuidado com isso, para não tirar, né, todo aquele alimento do paciente, mas você conseguir equilibrar aquilo na vida do paciente, na vida do estudante, porque a gente merece, a gente se estressa, a gente está ali lutando, estudando, então a gente merece comer um chocolate. Eu penso isso. Sobre o chocolate amargo, a gente tem muitas pesquisas hoje, a gente tem muitos artigos sobre o chocolate amargo, com relatos de benefícios que ele tem para o nosso corpo, né? Algumas pesquisas, elas falam que ele pode aumentar ali o fluxo sanguíneo, né, do cérebro, então isso é ótimo para pessoas que estão ali se preparando para um vestibular, para um concurso, né? Ou seja, ele é um grande aliado ali para o rendimento dos nossos estudos. É importante a gente falar também que a questão da quantidade que eu já falei é muito importante, porque a gente não precisa necessariamente cortar o chocolate por inteiro da nossa dieta, né? O chocolate amargo, principalmente, porque ele é bem mais recomendado do que o chocolate normal, porque ele tem muito mais cacau também ali na composição, né? E nesses dias a gente precisa ter o controle mais da quantidade que vocês vão estar consumindo, entendeu? Esses dias pré-vestibular, vocês tenham esse controle. E também o ideal, por exemplo, é a gente consumir 30 gramas ali de chocolate por dia. Os estudos falam que 30 gramas de chocolate por dia é recomendado, é saudável, e você pode comer ali sem ter culpa, que é o que eu espero, né? Também que vocês comam, vocês se alimentem sem culpa. É muito ruim você se alimentar se culpando. A gente tá aqui para falar também que a alimentação é importante, mas que a gente precisa também aproveitar os prazeres da vida. No chocolate a gente tem estimulantes ali, né, como cafeína, tiramina, que elas vão agilizar ali o raciocínio, vai ter vitamina E, que vai combater o colesterol ruim, né, doenças cardiovasculares. Ele vai ser energético, né, porque, por exemplo, 100 gramas ali vão conter 500 calorias, né, que vai equivaler, às vezes, um sanduíche. E também ele vai melhorar a concentração, a memória, o raciocínio, retenção de dados visuais também, que é muito bom para quem estuda. E no controle também da ansiedade, que normalmente é algo que, né, acompanha o estudante ali. Posso perguntar rapidinho? Pode, claro. Então, como a gente tinha comentado aqui no chat sobre menstruação, falaram que o chocolate amargo é bom para menstruação. No dia, não no primeiro, mas no segundo dia, eu vou estar naqueles dias e o que seria ideal é para a gente dar, por exemplo, uma acalmada, geralmente. Eu sei que isso vai de menstruação para menstruação, pessoa para pessoa, mas o que você indicaria, por exemplo, para a gente ter, o que a gente come no dia, o que a gente pode fazer para dar até uma tranquilizada em relação à nossa menstruação? No caso, aos hormônios ali, né, a TPM. Isso. Por exemplo, eu te indicaria um chocolate amargo, né? Tipo, o que a gente está falando aqui, você poderia utilizar ele, porque assim, o chocolate amargo, ele vai te dar uma satisfação naquele momento também, e ele pode te ajudar nesses sintomas durante a menstruação. Tá bem, obrigada. Então, eu vou me... E também, assim, no caso por exemplo, se você for fazer a alimentação um dia antes,
é muito importante você comer muitos legumes, principalmente porque contém zinco. Por exemplo, as nozes, os cereais, as batatas, que eles são ricos em vitamina B6. Então, além daquelas, assim, de manter a sua alimentação entre frutas, verduras, beber bastante água durante a menstruação é muito bom também. Então, ter essa quantidade de cereais, de nozes também é bem importante. Se você não gosta muito, tem gente que não gosta muito de chocolate, né? Então também tem outras opções. As frutas ajudam muito, principalmente aquelas mais doces, porque elas, para quem gosta, né, substitui aquele sabor doce. Então é muito bom também provar. Tá bem, Sim. muito obrigada, gente. Então já anotei aqui as coisas e vou fazer isso no segundo dia. Tá bom. E caso você não goste ali do legume cru, tem muita gente que, né, tipo assim, não gosta da salada ou algo assim, você pode refogar, gente, temperar aquilo ali, tipo, na panela, para ficar mais gostoso, né, para você comer com mais prazer também. Não, sim, eu gosto de tudo, menos de ló, acho que é a única coisa que não desce, gente. Então, ótimo, que bom. Então, gente, sobre a água, cara, a água é muito importante pra gente, muito, muito, muito importante mesmo. Às vezes a gente não tem noção da importância da água na nossa vida. É importante demais a gente falar sobre essa pauta aqui na alimentação funcional, porque a gente deve também se preocupar, sabe, com, por exemplo, com a quantidade de água que a gente está ingerindo ali no dia a dia. Principalmente se preocupar com a questão da gente fazer o cálculo ali da ingestão hídrica, né, adequada. Lembrando que, tipo, esse cálculo ele vai ser de indivíduo para indivíduo, né? Porque é por quilograma de peso. A mesma quantidade de água que eu preciso não é a mesma quantidade de água que a Lariane vai precisar. A gente precisa analisar isso, analisar o peso. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até ensinar o cálculo para vocês saberem quantos litros de água por dia vocês podem beber. É muito legal. Inclusive, vocês vão perceber uma melhora gigantesca quando vocês conseguirem atingir, né, esse nível de água por dia, de ingestão hídrica. É importante também a gente falar sobre como o organismo ele não vai conseguir ali armazenar aquela água, né, e ela vai ser distribuída ali por estruturas que compõem o nosso corpo, por exemplo, e sendo assim, é melhor que a gente tome nossa quantidade ideal né, ao longo do dia também, além de manter ali nossos rins seguros, saudáveis, como a gente vai aprendendo ali ao longo de algumas matérias, e outros órgãos também que são vitais, né? Importante a gente não passar também desse limite para que a gente não sobrecarregue, né, os nossos órgãos vitais e também não ficar com a bexiga ali, por exemplo, cheia, né? A bexiga vai agradecer se a gente conseguir manter um nível de água saudável também. Principalmente nesse prova aí que ninguém quer ficar indo no banheiro direto, quer se concentrar. Então, se você é uma pessoa com uma dificuldade de beber água, eu conheço pessoas que têm dificuldade de beber água, não conseguem estar bebendo água direto, ou bebe um copo de água, está satisfeita, tipo, vai beber um copo depois de horas. Então, você precisa também saber os sinais, né, que o seu corpo está tendo nesse momento, de que você não está conseguindo ter uma ingestão hídrica adequada e que você precisa começar a tomar cuidado com isso. Um sinal clássico vai ser sede, claro, né, esse nível ele vai indicar que vocês estão tendo ali uma ingestão de líquido baixa e que o corpo ele não está conseguindo ter uma hidratação suficiente. Dor de cabeça também, viu? A dor de cabeça é muito importante a gente prestar atenção na dor de cabeça, porque um dos benefícios ali da água, por exemplo, é a diluição no sangue, né? Que vai facilitar o transporte ali de oxigênio para os órgãos. E com a desidratação, né, com essa falta de ingestão hídrica, esse processo ele fica ali dificultado e, portanto, ele vai ocasionar ali a cefaleia, né, que é a dor de cabeça, e então experimentar beber um pouco mais de água, né, antes de tomar esses analgésicos também, caso vocês sintam essa dor de cabeça, é importante, tá? A urina escura também é importante vocês observarem isso, né, quanto mais escuro o xixi estiver, mais um nível de desidratação, né, pode estar presente ali, e essa urina ela vai ficar mais concentrada. A pele seca também, né, nessa distribuição dos nutrientes, alguns órgãos ali vitais, eles vão ter prioridade na fila. Então, sendo assim, unhas, pele, cabelos, eles vão ser últimos ali a receber essa água, entendeu? O primeiro a demonstrar alterações. Vocês vão perceber muita diferença nisso. A fadiga, né? Um baixo consumo de água ali, metabolismo, ele vai ser interrompido, vai ter queda ali de energia. E os principais sinais vão ser cansaço e sonolência. Vocês não vão conseguir render também
ao longo desses estudos. Agora a Lari vai falar mais um pouquinho com vocês. Voltei. Então, o que não comer no dia da prova? Essa questão é bem importante, porque acho que, como a gente já veio falando, assim, ter uma alimentação adequada nos dias anteriores à prova vai ocasionar bastante o nível de concentração, assim, querendo ou não, porque quando você não come direito, o seu nível de insulina, por exemplo, baixa muito, aí você acaba passando mal, você acaba tendo desmaio, tonturas. E também a gente tem que falar sobre, como a Bia já falou sobre o que comer, eu vou falar um pouco sobre o que não comer no dia da prova. Frituras, fast foods, refrigerantes, energéticos, refeições pesadas, como é o caso da feijoada, porque como eles são muito ricos em gorduras e açúcares, a maioria são ultraprocessados, eles podem provocar essa questão de desconfortos gástricos, essa questão do energético também, principalmente para quem sofre de ansiedade, ele não é tão indicado assim, porque a gente sabe que ele acaba, né, acarretando ali uma ansiedade, dá uma atacada, às vezes uma arritmia, você fica meio, né? Então não é tão indicado assim tomar energético, inclusive a cafeína também. É bom a gente dar uma equilibrada nesse café, porque se você tem uma predisposição a mais, a ter ansiedade, a ter, vamos supor, não sei, síndrome do pânico, essas coisas, é bom a gente dar uma regulada, assim. E também frutas com efeito laxativo. A Bia falou sobre comer algumas frutas, mas também a gente não pode levar qualquer uma, né? Normalmente leva a banana, que ela já tem uma quantidade calórica muito boa, a gente usa muito em dieta para quem quer ganhar massa muscular, porque ela tem uma quantidade de calorias muito grande. E essas frutas como mamão, ameixa, elas não são tão indicadas porque elas são frutas que regulam o intestino, né? Elas ajudam a regular o intestino, elas ajudam a soltar, assim. Então, não são muito indicadas. Adoro levar bala para fazer a prova, aquelas geladinhas. A questão do açúcar é muito essa questão do nível de insulina mesmo, assim, porque quando você come, como eu falei lá no início, quando você come, você pode, da mesma forma que o baixo teor de insulina, ela acarreta problemas, o nível muito alto também. Então, pode acabar atrapalhando ali na tua concentração, no teu foco, então é tão indicado assim comer muito doce. Claro que você pode comer, mas é tudo com equilíbrio, como a gente já falou. A Bia falou do chocolate meio amargo. Também a barra aqui, acho que tem 90 gramas. Não precisa necessariamente você comer as 90 gramas de barra, não precisa necessariamente comer a barra toda. Dá para você até aumentar um pouquinho a mais de 30 gramas. Acho que o Enem são 5 horas de prova, né? Você come ali no início, aí depois de umas 2 horas você come mais um pedaço, e ali o nível de açúcar do seu sangue vai ficando bem constante, bem equilibrado, e você não vai sentir nenhum desconforto na hora. E, para terminar, eu vou dar algumas dicas para vocês terem uma vida saudável, como futuras nutricionistas, se Deus quiser, estamos nos formando. A primeira delas é reduzir a ingestão de sal e aumentar o consumo de água, porque além da ingestão de sal favorecer o inchaço das pernas, pés, barrigas e qualquer outra região do corpo, ele pode comprometer a saúde. Porque, por exemplo, a retenção de líquido, pelo consumo exagerado de sal, ela sobrecarrega o coração, os rins, os vasos sanguíneos, e também pode levar à hipertensão. Hoje é muito comum você ver jovens, adolescentes, terem muito problema com isso, porque o sal, assim, o sódio,
nos alimentos, principalmente os alimentos ultraprocessados, os alimentos industrializados, vem um nível muito alto de sódio. Às vezes até doce vem um nível absurdo de sódio, assim. Então, é bom a gente manter essa ingestão de sal bem equilibrada no nosso dia a dia, para não, daqui a uns anos, não ter nenhum problema no coração, cardiovasculares, essas coisas. Como a Bia falou, é recomendado um consumo de água. Normalmente, ali fica entre 2 litros, 2 litros e meio, para gente que tem jovens, assim, que tem em torno de entre 1,60 a 1,80, vamos supor, o peso ideal, você normalmente é uns 2, 2,5, às vezes 3 litros. Mas aí, não sei se vocês viram, lá tinha a equação, mas é bem simples, você pega seu peso e multiplica por 35, isso vai dar. Eu coloquei lá o meu exemplo, eu peso 64 quilos e multipliquei por 35, que deu acho que uns 2.400, 2.240, se eu não me engano. Então, tomar ali 2 litros e meio de água por dia, para mim é o suficiente para o meu corpo. Às vezes é bem difícil. Final de semana, para mim, é muito difícil bater a quantidade de água, porque eu tomo mais durante o exercício. Então, eu fico meio que sofrendo para tomar durante o final de semana, porque eu não faço tanto esforço físico. Então, tipo, até para mim é muito difícil mesmo a gente manter esse consumo de água ok. A gente tem o leite, tem a água de coco, tem os sucos, né, que pode ajudar um pouquinho, mas é mais importante vocês tomarem a água mesmo, a água pura, que é melhor. A segunda é não pular o café da manhã. Não pulem o café da manhã, gente, pelo amor de Deus. Antes eu não achava, assim, eu não concordava que o café da manhã era a refeição mais importante do dia. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu não concordava. Você falava, como não o almoço é o principal? Porque para mim, o almoço é muito melhor que isso. Muito melhor que o café da manhã. Tem alimentos com valores nutritivos muito melhores. Você come legumes, você come verduras, você come arroz, feijão, a proteína. Então, para mim, é muito melhor. Só que estudando, a gente vai vendo que, e até por experiência própria, assim, a gente vai vendo que o café da manhã é muito importante para a gente, muito importante para manter ali o nosso dia mais tranquilo, porque tipo, o momento é um momento que o corpo está ávido por nutrientes, né? Porque você passou 7, 8 horas dormindo em jejum, então o organismo ele precisa começar o dia com uma boa quantidade de alimento, assim, né? Por isso que o mais indicado, assim, a gente sempre coloca, a maioria dos planos, basicamente todos os planos alimentares, a gente sempre coloca uma fruta no café da manhã, porque ela vai trazer esses nutrientes que a gente precisa. Aí tem o pão, tem o café, a gente usa, às vezes, a proteína, o ovo, algumas coisas. Então, a partir do momento que você come uma fruta, por exemplo, no café da manhã, esses nutrientes eles vão ser muito mais aproveitados do que você comer uma fruta antes de dormir. E, assim, um bom café da manhã, ele evita o consumo até de calorias extras durante o seu dia. Então, se você faz um bom café da manhã, você não vai comer desesperadamente, por exemplo, no resto do dia. Porque não sei se vocês já testaram, vocês podem até testar algum dia assim, não tomar café e só almoçar e fazer as refeições do almoço para lá. Vocês vão sentir muito mais fome, vocês vão querer comer muito mais. Quando você toma o café, você já está meio que nutrido ali, já começa o dia se nutrindo, então durante o dia você não vai comer desesperadamente e ter e ter frações, assim, né? Ter um fracionamento de refeições durante o dia. Então, não pule o café da manhã. Aí até uma dica, assim, acho que o Enem, pelo menos aqui, eu acho que é às 10, eu não sei se ainda continua o mesmo horário. Quando eu fazia, era 10 horas da manhã, e só dava para fazer o café da manhã, né? Às 10 abre o portão. É porque aqui são 2 horas a menos, né? Abre o portão 8 e começa o dia.
Aí começa 11h30. Aí é uma tortura, gente, na hora do almoço. Todo mundo lá no churrasquinho feliz. E eu ali só na barrinha de chocolate de cereal. Ainda bem que é só um dia. Eu já vi gente, quando eu fazia Enem, eu fiz uma vez no ensino médio e fiz 2 vezes mesmo, né? Assim, eu vi gente levando almoço mesmo, tipo, pegava a marmita, levava e comia durante a prova. Eu, pleníssimo, amor, tá certíssimo. Porque passava da hora do almoço, né? A gente começava 10, então ia 11, 12, 1, 2, 3. Enfim, ele levava o almoço, amor, ele tava felizíssimo com o seu almoço, a sala pura comida, mas era... Gente, nem a gente vê cada coisa, né? Eu fico passada. Eu gostava, tipo assim, de quando eu fazia Enem, eu gostava muito, e eu acho que também é uma boa. Por exemplo, aqui no Acre a gente chama de baixaria, né? Mas aí para fora vocês podem encontrar o cuscuz com carne moída, por exemplo, tipo, comer antes de sair para a prova. Porque você tem muita energia comendo isso e você não vai sentir fome, né? Você vai se sentir muito saciado e você não vai sentir, tipo assim, uma fome gigantesca. Eu, por exemplo, antes do Enem, eu fazia essa baixaria, né? O cuscuz com carne moída, o ovo. E, tipo, eu vinha sentir fome lá pro fim da tarde, eu juro pra vocês. Eu ia falar exatamente isso, Bia. Aqui a gente tem baixaria. Todo começo de Enem eu comia essa baixaria porque o cuscuz, ele sacia a gente por muito tempo, né? Muito tempo. Ele vem do milho, né? Então, ele é um carboidrato que ele sacia a gente por muito tempo. Então, quando a gente junta ele, um carboidrato, com uma proteína, que é a carne moída, e o ovo, e a gente também coloca tomate aqui, né? Tem ali uma frutinha ali, um negócio, um cheiro verde, uma cebolinha. Aí a gente fica saciado por muito tempo. Eu também não sentia fome durante a minha prova, porque eu fazia um café bem reforçado. Continuando, praticar exercício físico regularmente. A nutrição, quando a gente fala em nutrição, assim, a gente automaticamente... A gente também pensa muito em exercício físico. Eles fazem parte da nossa... Eles devem fazer parte da nossa rotina. Até mesmo se você não quer perder peso, tipo, meu corpo é muito bom, tô feliz, Lariane, com o meu corpo. Mas faça algum tipo de exercício físico, ajuda muito na sua saúde, ajuda muito para você ter um estilo de vida melhor, para você ter mais disposição. Eu comecei a treinar há 2 anos atrás, assim, eu não fazia nenhum tipo de exercício, nenhum mesmo. E hoje eu vejo que faz uma diferença muito grande. É tanto que quando eu faço um dia sem ir para academia, eu fico me tremendo todinha, eu falo, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá para eu ficar... Só que aqui, pelo menos, o nosso curso é integral. Então, tinha dias que realmente a gente chegava muito cansada, era muito cansativo. Mas, mesmo assim, eu comecei a fazer. E é uma coisa que mudou muito principalmente a minha saúde mental. Assim, foi uma coisa que realmente mudou muito. Além de afastar também várias doenças, né? Exercício físico é muito bom. Praticar ali 1 hora, 45 minutos, 3, 4 vezes por semana, é sempre bem indicado. Dormir bem, não sei se vocês estão dormindo, mas dormir bem é um dos fatores principais para o bom funcionamento do nosso corpo. Acho que comer e dormir, gente, não tem outra coisa melhor, né? Então, ter uma boa noite de sono para recuperar o desgaste do dia a dia é muito importante. É tanto que a OMS, ela recomenda dormir pelo menos 8 horas por dia para fortalecer o nosso sistema imunológico, né, nos tornar mais fortes e resistentes à doença. A insônia vem sendo um distúrbio que está crescendo muito. Ela afeta pelo menos 40% dos brasileiros. Então, ela pode prejudicar essa síntese dos nossos hormônios, né, importantes para o nosso organismo, que, consequentemente, também vai alterar o funcionamento do nosso metabolismo. Então, quando o corpo humano ele fica exposto ao desenvolvimento, então, com isso, o nosso corpo ele fica mais exposto ao desenvolvimento de doenças que a gente não quer. Então, tentem dormir bem, principalmente nos dias anteriores à prova. Dormir é muito importante, dormir é uma coisa que vai mudar muito. Vocês vão sentir essa diferença no dia da prova, né? Porque eu já fui sem dormir, assim, eu ficava meio, sabe, pegando no... Foi horrível, horrível, horrível. Então, ter uma boa noite de sono é essencial.
O quinto acho que vocês são tudo menores de idade, né? Assim, uns 17, 18 anos. Mas não exagerar no álcool. O álcool vem sendo um negócio... Eita! Vou fazer 24 também, sábado. Não exagerem no álcool. Ele pode sobrecarregar o nosso fígado, além de trazer problemas de concentração, de aumentar a frequência dos batimentos cardíacos e irritar a mucosa do estômago, né? Pode trazer aquela gastrite, aquela úlcera. Então, quando forem, só depois dos 18, por favor, consumir o álcool, tenham consciência, bebam com moderação. Eu nunca tomei uma gota de álcool, nem eu, Ana Júlia, nunca mesmo. Peraí, as palestrantes podem mentir? Tá liberado? Nada de cervejinha antes do Enem, viu? Verdade. Eita, vamos voltar ao tema saudável. Vocês gostam, né? O sexto, evitar refrigerante também. Tanto os refrigerantes normais, aqueles diet, light, mesmo que eles tenham poucas calorias, eles são ricos em outras substâncias, né? Que podem fazer mal ao nosso organismo, como sódios, corantes e conservantes. Hoje está muito na moda a Coca Zero, né? Confesso que eu tomo e gosto, mas eu fiquei pensando nisso esses dias, gente. Eu até perguntei para um amigo meu, eu falei, ok, mas se não tem nenhuma caloria, como é que ela é feita, gente? Não faz sentido, porque ela tem conservante, ela tem corante, ela tem sódio. Como assim não tem caloria? Ela tem que ter caloria, gente. Como é que é feita a Coca Zero? Fica aí o questionamento, porque eu fiquei pensando nisso. Eu não pesquisei ainda como é que ela é feita e por que ela não tem nenhuma caloria. Mas entre a Coca normal e ela, tome a Coca Zero, né? A gente vê muitos nutricionistas, eu sigo vários nutricionistas, e a maioria deles, quando a pessoa gosta muito de refrigerante, eles sempre colocam ali a Coca Zero, porque não tem caloria, né? Assim, e a questão também de não cortar, né? Tipo, a pessoa já tomou a vida toda, tipo, refrigerante. Aí você chega, faz um plano alimentar para ela, cortando refrigerante por inteiro. Ela não vai se dar bem com esse plano alimentar. Você só vai ter prejuízo a longo prazo, assim, porque você vai perder até o paciente às vezes, né? E a Coca Zero realmente tem essa dúvida. Meu Deus, o telefone da mãe. Ela fala que não tem calorias porque não tem açúcar, né? Porque a Coca normal, ela tem muito carboidrato e muito açúcar. É por isso que eu fico pensando, se a Coca é basicamente feita de água com gás, corante e açúcar, beleza, se você tira o açúcar, realmente vai ter água, mas tem ali os seus corantes, os seus conservantes, eu fico em dúvida, gente, eu realmente fico em dúvida como é que a Coca é zero. Como ela não tem caloria nenhuma. Continuando, coma um jantar leve, mas coma. Tem muita gente que não gosta de jantar, tem muita gente que pula muito a refeição da janta. Confesso que eu pulava muito, assim, também, porque como a gente quando a gente faz boas refeições durante o dia, normalmente a gente não sente tanta fome na janta. Mas é muito essencial porque o nosso corpo fica sem nenhum nutriente durante o sono, né? A gente fica... quando a gente dorme, a gente não está produzindo, a gente não está comendo, então a gente fica... Esse tempo de jejum é muito longo. Então, dormir de barriga vazia pode gerar uma fome desproporcional. E com isso, você, como eu falei, comer mais do que você precisa. Então, sempre façam um jantar leve, um jantar nutritivo, se você não sentir tanta fome, mas é bem importante você fazê-la. O oitavo é fazer boas escolhas no supermercado. Amo supermercado. Não sei vocês, adoro fazer compras. Mas sempre sempre procurem achar ingredientes, comprar ingredientes que tenham uma boa quantidade, assim. A gente sempre fala vamos comprar alimentos que tenham o menor número de ingredientes possíveis. Então, quanto menor o ingrediente, menor o número de ingredientes, melhor. Aqueles nomes que vocês não entendem nada, quanto menos tiver, melhor.
Então, sempre procurem, sempre vejam a tabela nutricional, vejam se não tem um valor muito excessivo de sódio, de gorduras trans, de açúcares, de nomes que vocês não conhecem, sempre optem por esse tipo de escolha. E também é sempre importante vocês comprarem alimentos mais in natura possível. Então, sigam as regras. Olhem as tabelas nutricionais dos alimentos a partir de hoje. Você fica viciado em olhar a tabela nutricional. Todo alimento que eu compro, eu olho a tabela nutricional. Não sigam a Maíra Carnes também. Comam pão. Não siga a Maíra Card, não vão nessa de comer 20 ovos, sei lá, 30 ovos por dia, tipo Graciane Barbosa. Calma, muita calma nessa hora. Nem antes do Enem, pelo amor de Deus, porque os gases, eles soltam e os colegas podem ser prejudicados, tá bom? Amo pãozinho também, gente, amo pãozinho. Continuando, não conte as calorias que você gasta na esteira. É uma coisa assim que principalmente quando as pessoas estão acima do peso, você fica muito paranoico, assim, em calorias. Então, às vezes, a gente sempre fala, assim, que o seu peso na balança, às vezes, não é o mais importante. Porque eu posso ter 64 quilos e ter um corpo ok, mas outra pessoa pode ter os mesmos 64 quilos e não ter um corpo tão bom assim. Às vezes ela é mais magra, às vezes ela tem tá ali em sobrepeso, então vai muito de pessoa para pessoa. E por último, uma alimentação saudável ajuda a proteger contra a má nutrição em todas as suas formas, bem como a gente falou várias vezes, as doenças crônicas, a diabetes, que é uma coisa que a gente vê assim que vem crescendo muito, diabetes e colesterol. E o diabetes, vocês sabem que a partir do momento que você começa a ser diabético, não tem mais volta, você vai viver com a diabetes a vida toda, vai depender de insulina a vida toda. Então, tenham consciência das coisas que vocês comem, porque hoje vocês são jovens, mas amanhã a gente não sabe. Eu e a Bia, a gente tem muito uma coisa que só se vive uma vez, mas vive uma vez com consciência. E também várias outras doenças cardiovasculares, AVC, câncer. Então, tenham uma alimentação saudável, comecem a se importar mais com o que vocês comem, comecem a se importar mais aos alimentos que vocês compram, aos lanches. Eu sei que é muito mais fácil levar um Cheetos do que fazer um sanduíche natural. Mas, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, assim, a gostar de comer melhor. E é isso, gente. Boa prova. Não chorem. Cadê o Lucas? Oi, estava aqui dando minhas risadinhas. Não consegui acompanhar o chat. O chat tá aqui, tá caos aqui, apocalíptico aqui, o caos. Eles estão falando sobre usar ovo na prova. A Bia soltou uma bomba. Eu soltei a bomba e eles pegaram. Ela tá saindo de fininho e deixou aí com vocês. Então, eles estão em 2029, nem eu tinha pensado assim, sabe? Estão além, assim. Vocês têm alguma dúvida, gente? Uma dúvida, galerinha. Aí depois é história. As nossas doutoras aqui. Se vocês quiserem elogiar elas também, é o momento agora também, tá? Estão livres agora. Não, parabéns, meninas, vocês arrasaram, com certeza. Aqui vocês estão mostrando que a UFAC é a maior, porque vai formar muita gente bacana, e é isso aí. Gente, amo a UFAC, assim. Às vezes eu fico muito triste que eu faço uma matéria só, né? Não pisarei mais na UFAC, mas amo aquela universidade. Não sei como é. Eu amo, por isso eu quero entrar também. Eu quero entrar nesse carrossel. Qual curso que vocês pretendem, assim? Por favor, falem nutrição. Falem que eu e a Bia convencemos a vocês a fazerem nutrição, que é muito legal estudar sobre alimentação. A
Ah! Ah, Ah! acho que vamos ter que cancelar a próxima palestra. Brincadeira. Muito legal, muita gente querendo médio. Biotecnologia aqui nem existe isso. Será que algum Acho tão momento... chique, né? Esses cursos Engenharia de química, difícil, acabou, né? amor. Meu Engenharia. amor. Olha, cinema e audiovisual. Que coisa chique. Que obra-prima, tá vendo? Nossa Senhora. Sigam o Lucas e façam a engenharia civil. Não, não, faço, não faço isso, não. Não faço isso, não. Vão ser felizes na Não medicina. faça isso com a sua vida. Medicina, Eu e a veterinária. Lari, ai, gente, faça bom. nutrição, é legal, a gente ama. Mas, cuidado, não faça isso com a sua vida também. A nutrição, tem muita gente no nosso curso que entrou na nutrição porque queria MED. Aí, como a nota é muito alta, né? Aí acabaram indo para nutrição. Acabam gostando muito de nutrição e desistem de medicina. Olha aí, gente. Mas é muita gente mesmo. Porque a gente, a nutrição ela tem muitas áreas legais. A gente trabalha com a gente trabalha com TI, a gente trabalha com clínica, a gente trabalha com indústria. Hoje, nutrição a gente está em tudo que é lugar. A gente trabalha com a Marinha, a gente trabalha com a PM, a gente trabalha assim, sabe? É muito legal. Então, as pessoas elas têm muito essa imagem de que o nutricionista ele é só clínica, sentou ali, passou dieta, né, cortou tudo que a pessoa vai comer, é só maromba, é só whey, entendeu? Mas tem muitas coisas além disso. Muito legal mesmo. Mas, diante de tudo, foi muito legal estar com vocês. Vocês são muito divertidos. Muito legal a interação. Espero que o Lucas me convide mais vezes. Na próxima vez, estarei formada. Já poderei me apresentar como nutricionista. Mas obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigado também, meninas, pelo novo. Agradeço vocês duas. Ana, quer falar Eu algo? só quero agradecer também pela oportunidade, agradecer a minha amiga Lariane, né, por ter me convidado, né, e a gente está nessa jornada, estamos finalizando, e é muito legal a gente ter essa oportunidade de falar com vocês aqui de verdade, porque um dia a gente também esteve no lugar de vocês, gente, sério, um dia a gente estava ali também fazendo um cursinho para poder entrar no Enem, né? Eu particularmente sempre quis cursar nutrição, então era meu sonho fazer isso, e eu fico muito feliz, muito assim, até emocionada de estar aqui com vocês, de estar aqui com a Lari, que é uma parceira minha na faculdade, e para mostrar para vocês que os sonhos da gente se realizam, que vocês vão conseguir, tá bom, galera? É isso aí. Daqui a uns dias vocês vão estar dando palestra aí no curso que vocês quiserem, MED, aí talvez quem quer ir cinema, sabe? Eu ainda vou assistir no cinema e tá tudo bem. Obrigada. Obrigada também pela oportunidade, Lucas. Eu que agradeço. E para encerrar já que todo mundo... Nossa, a gente tá 1h30 aqui. Rendeu. Foi o evento que mais rendeu, tá? Vocês fizeram mais perguntas de todas as meninas. Por sinal, tá, as meninas? Foi o evento que mais teve gente, mais teve pergunta, tá? Vocês foram... Brilharam até agora. Vamos tirar uma fotinha. Sobre comida é muito legal, né? Vamos tirar uma fotinha para ir pro Insta, por favor. Quem puder abrir a câmera. Só pra gente tirar uma fotinha bonitinha pra gente colocar. Aissa, Pedro, nossos campeões, Ana Beatriz. Bora, Lari, abre, Lari. Abri, não deu, não? Abriu. Bora lá, todo mundo abrir na câmera aqui. Então, vou tirar uma fotinha. Bota o primeiro slide lá, Lari. Aí eu fico com... Esse é muito mais legal. Peraí, só vou mesmo. Tá bom, então todo mundo se prepare, fique bonitos, que eu vou aqui preparar para tirar a print. Como é que eu tô voltando? Chamarei mais vezes, tá, meninas? Eu agradeço já que vocês agora deram essa oportunidade aí, vou chamar na próxima. Feliz Então, vamos lá. Sorrisinho. 3, 2, 1. E... Perfeita. Perfeita. E é isso, gente. Quem quiser marcar no Insta, a gente lá. É isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, meninas. E até a aula de amanhã e o evento de amanhã. Tchau, tchau. Beijo a todos. Vou parar aqui a gravação.